Pessoal, boa noite. Esse videozinho aqui é para ajudar vocês a fazer a instalação aí do Postgre no Ubuntu, tá certo? E aí na máquina virtual, né, instalar o Ubuntu e em seguida fazer a instalação aí do Postgre. Então para isso eu vou abrir aqui meu Google Chrome, vou digitar Ubuntu ISO, Ubuntu Server ISO Download. E aí vou clicar nessa primeira opção aqui, ó, Download Ubuntu Server. Ok. Vocês vão escolher essa opção aqui, ó, Ubuntu Server 18.04.4 LTS, Long Term Support, suporte estendido da versão, né? Que vai receber suporte por um longo tempo, né? Até abril de 2023. Então eu vou clicar aqui em Download. E aí ele vai falar, Thank you for downloading the Ubuntu Server, né? E aí, se não começar, vocês podem clicar aqui em Download Now. Como eu já tenho essa imagem ISO no meu computador, eu vou cancelar esse download aqui, tá certo? E aí eu vou criar a máquina virtual e instalar com vocês aqui. Então, para isso eu vou abrir aqui o VirtualBox, né? Se vocês não tiverem o VirtualBox aí, instalem normalmente na máquina de vocês, só vocês pesquisarem aqui, ó, VirtualBox Download, é super simples a instalação, só dá Next, Next, Finish, né? Vocês baixem aqui diretamente, né? Escolham aí a versão de acordo com o sistema operacional de vocês, o Windows ou o Linux. Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma nova máquina. Então eu venho aqui em novo e vou colocar aqui, por exemplo, faculdade Postgre, né? Machine Folder, né? Seria justamente onde vai ficar os arquivos da sua máquina. Eu particularmente gosto de colocar num outro HD aqui que eu tenho, do que colocar no disco C, né? Eu gosto de colocar nisso aqui de arquivos, nessa pasta, máquinas virtuais. Eu gosto de colocar aqui. Então vou selecionar essa pasta. E aí ele vai me perguntar qual o tipo de sistema operacional. Vocês vêm aqui e colocam Other, versão Other, Unknown, 64 bits, né? Deixa desconhecido aqui, que você vai definir isso. Isso aqui é irrelevante, tá? Escolher esse tipo de versão aqui, isso aqui é irrelevante. Você pode escolher caso você queira que o sistema lhe diga qual a melhor opção ou versão para o seu sistema. Mas aqui você pode deixar desconhecido, não tem problema. Vou dar um próximo aqui. E aí vai falar o seguinte, ó, tamanho recomendado para a memória RAM. No meu caso aqui, como eu tenho 36 GB, eu posso colocar até 29 GB, né, disponível para essa máquina. Só que eu não vou fazer isso, né? Se você tiver aí 4 GB ou se você tiver 12 e tal, eu sugiro que você coloque aí 1024 ou 2048, né, megabytes. E aí, se você tiver uma máquina com esse tamanho, você coloque aí talvez um 512. Mas eu acho que para o Ubuntu não vai aceitar com esse tamanho aqui não, viu? Então vou deixar 1024 aqui mesmo. E vou dar, aliás, desculpa, 2048. Vou dar um próximo. E aí ele vai me perguntar se eu quero criar um disco rígido. Eu vou selecionar essa opção aqui, criar um novo disco rígido virtual agora. Clicar em criar. Vou selecionar a opção VDI, VirtualBox Disk Image, próximo. Isso aqui é importante, deixem dinamicamente alocado. Qual a diferença do tamanho fixo para o dinamicamente alocado? Se você deixar o tamanho fixo, ele vai realmente consumir o tamanho de 2 GB no seu HD. Se você colocar dinamicamente alocado, ele vai consumir de acordo com o uso da sua máquina. Então eu vou colocar dinamicamente alocado, eu vou colocar aqui para essa máquina uns 15 GB de armazenamento, né? Lembrando que isso aqui é o armazenamento, tá? O outro lá é a memória. E vou clicar em criar. Beleza, está criado aqui, faculdade Postgre. Então eu posso agora iniciar essa máquina. Vou clicar aqui em iniciar. Ele vai fazer o boot aí. Só que nessa primeira vez, ele vai perguntar o seguinte, ó. Selecione o disco rígido de boot. Lembra que você baixou aí a imagem do Ubuntu? Então serve para isso, para que você faça o boot a partir da imagem do Linux na sua máquina, né? Então para isso aqui, tá vendo que está vazio. Eu tenho alguns aqui, mas eu vou fazer o processo comum. Provavelmente se você baixou, vai estar aqui, você vai clicar nessa opção aqui, ó, nessa pastinha, vai estar aqui nessa pasta de downloads, né? A sua ISO. Porém, no meu caso, como eu salvei aqui em arquivos 2020, ISOs, Ubuntu aqui, né? Eu fiz esse download já dia 12 de fevereiro. Então tá aqui, eu vou selecionar e vou dar iniciar. Agora ele vai iniciar o processo de instalação da minha máquina. Só que aí, o que acontece? Aqui a gente tem um detalhe, antes que eu gosto de fazer. Eu vou fechar essa máquina aqui, vou desligar, tá? E vou vir aqui em configurações, rede,
Desculpa. E aqui em adaptador, você vai deixar essa opção habilitada, habilitar a placa de rede. Adaptador 2 e adaptador 3 ou 4 você pode deixar desabilitado, mas em adaptador 1 deixa habilitada a placa de rede, conectado a, seleciona, pessoal, placa em modo bridge. Por quê? Porque aí ele vai pegar o IP que você pega no seu roteador e não vai criar um NAT. Qual que é a diferença de NAT para bridge? O NAT vai criar um mascaramento, ou seja, suponhamos que se você receba aí no seu computador o seguinte IP, 192.168.0.1. Ele vai criar uma rede interna para essa máquina virtual, isso aqui, né? Só que aí, eu particularmente não gosto disso, eu gosto de acessar a partir desse IP aqui mesmo, 192.168.0.1. Então, vou selecionar aqui placa em modo bridge, selecionar minha placa de rede aqui, é essa aqui, vou dar um OK, e aí sim, agora eu posso iniciar a minha máquina. Como ela já está configurada lá com a ISO do Ubuntu, eu acredito que ela vai dar o boot normal aqui. Qualquer coisa, isso, já deu. Então aqui a gente vai começar a instalação do Ubuntu propriamente dito agora, né? Beleza, aqui vocês vão escolher qual o idioma que vocês querem aí na instalação de vocês. Olha, particularmente eu gosto de deixar em inglês, né? Até porque nessa versão aqui não tem a versão em português. Então o inglês eu acho uma versão bem intuitiva, né? Bem simples. Então você pode dar um Enter aí. E aí ele vai selecionar qual que é a variante do seu teclado, qual é o layout. Então vocês apertem aí a setinha para cima, vem aqui em layout, deem um Enter e selecione a opção de português do Brasil aqui. A variante aqui vocês dão, né, uma setinha para baixo, dá um Enter e pode deixar essa aqui mesmo, ó, português Brasil, tá certo? Setinha para baixo, 2 vezes, clique em Done. Aplicando configurações. Olha aqui, ó, tá vendo que ele pegou o IP da minha rede local aqui agora. Por quê? Porque eu estou em modo bridge, né? Isso aí significa que eu estou criando uma ponte na minha placa de rede. Olha só que interessante. Eu estou pegando um IP diferente na minha placa de rede que já pega um IP a partir do meu servidor DHCP. Bem legal isso aqui, né? Pode dar um Done aqui. Proxy não precisa colocar nenhum. Mirror Address, deixa o padrão, né? Que vai pegar do espelho do Ubuntu brasileiro para fazer o download dos pacotes. Aí você seleciona essa opção aqui, ó, como que vocês querem usar o tipo de arquivo do sistema, né? Eu gosto de usar o disco inteiro, né? Porque se eu estou criando esse disco aqui para usar nessa máquina, eu gosto de utilizar o disco inteiro. Mas vocês podem colocar aí manual ou uma entrada de disco e selecionar a LVM normalmente. Eu particularmente deixo o disco inteiro. E aí ele vai perguntar qual que é o disco que vocês querem instalar. Tá vendo que é o disco do VirtualBox aqui, ó, que a gente criou 15 GB. Dá um Enter. E aí aqui ele vai só perguntar, né, como que você quer fazer aí a questão das configurações, né, o tamanho do disco. Eu vou dar um Done aqui, não tem muito segredo, você pode dar um Enter. E aí ele vai perguntar, are you sure to want to continue? Ou seja, você tem certeza que você quer continuar? Então você aperta aqui, setinha para baixo e dá um Enter. Ele vai perguntar seu nome, eu vou colocar Agostinho, né, maiúsculo, sem problema. Your server name, vou colocar aqui, igual a gente colocou, né? Faculdade Postigre. Aí ele manda selecionar um usuário. Eu vou colocar Agostinho, tudo minúsculo, tá? Não coloca maiúsculo aqui, nem espaço, nem nada disso. Só minúsculo e de 0 a 9. Eu vou colocar Agostinho. Escolha uma senha. Eu vou escolher aqui uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que esse usuário aqui, por padrão, como ele é o primeiro usuário do sistema, ele tem permissões de root, né? Ele consegue fazer coisas que um root faria. Então tome cuidado em relação a essa senha, tá? Coloque uma senha melhor para vocês. Se vocês não forem colocar essa máquina em produção, algo do tipo, não tem problema não, tá? Só para teste, não tem problema não. Então, dê um Done aqui. Aí essa opção aqui vocês vão marcar, ó, Install Open SSH Server. O que é SSH? É uma forma que você tem de conectar na sua máquina utilizando aí um IP. Então eu não preciso estar nessa máquina para acessar esse servidor, né? Então com SSH eu consigo acessar. Vocês vão apertar espaço, instalar essa opção aqui. Não precisa importar a entidade do SSH, né? Pode dar uma setinha para baixo, 2 vezes, selecionar Done. Ok. Aqui tem mais alguns serviços, né, que você pode instalar na sua máquina virtual. Eu particularmente não instalo nenhum, só o SSH mesmo. Se eu quiser um serviço aí, eu instalo manualmente. Lembra que a Maureen falou nas aulas, né, que vocês devem selecionar apenas aquilo que vocês querem no seu servidor. Então, para isso que a gente instala manualmente os pacotes. Dá um Done, e aí agora ele está instalando o kernel do sistema. Só aguardar aí essa instalação, demora um pouco mesmo.